Enquanto ele vai colocando, bom dia a todos. Eu agradeço a paciência de todos vocês, essa dificuldade inicial aí, mas agora estou vendo que está todo mundo acomodado, já sentado. É um imenso prazer a presença de vocês aqui. Esse trabalho de criar o primeiro simpósio de dor crônica dentro de um evento nosso que começa amanhã, de um congresso interdisciplinar de dor da USP, é uma coisa nova para nós. A gente normalmente dá uma aula só e nós resolvemos por que uma aula e não um momento muito maior com aquelas pessoas que de verdade sofrem com dor, que precisam saber o que elas podem, onde buscar tratamento e o que elas mesmas podem fazer para tentar melhorar a situação, né? Assim, para poder sentir que está com mais qualidade de vida e aprender a manejar a dor. E foi assim que surgiu esse evento. Esse foi um evento que foi feito com muito carinho por uma equipe grande de profissionais que vão dar aula hoje para vocês. Muita gente me perguntou por que o nome da equipe não estava no site. Não estava no site, porque é tanta gente que vocês não têm noção. A equipe que vai estar aqui hoje dando aula para vocês, que todo mundo, quando soube, falava, eu quero participar, também quero ajudar, quero fazer, de alguma maneira, parte desse grupo. Vocês estão recebendo na malinha de vocês uma apostila. E essa apostila foi uma apostila que foi criada pelo grupo, com uma série de informações que nós consideramos úteis para serem passadas para vocês. Então, eu agradeço a presença. E, mais do que na hora, está na hora de iniciar, porque a gente já está atrasado, e eu quero convidar para vocês essa abertura inicial com duas pessoas muito importantes para nós, né? Assim, a gente chama primeiro convidado de fora da casa, mas que é da minha casa também, que eu sou professora da PUC, Maria Amália Anderi, que a Maria Amália é uma pessoa super importante para nós, que sempre nos apoiou em coisas relacionadas à dor. Ela tem uma experiência para contar para vocês aqui, e ela vem hoje representar a PUC, porque a PUC faz 70 anos, e nós estamos numa parceria com o HC, com o Instituto com o Grupo de Dor, né, com o Centro de Neurologia, e com a doutora Lin, que é a outra pessoa que eu vou apresentar para vocês, que é chefe da fisiatria do Grupo de Dor na Ortopedia, que nós temos um grupo de alunos que vem trabalhando há muito tempo aqui dentro do HC, desenvolvendo trabalhos, e parte desses trabalhos vocês vão conhecer hoje, das coisas que nós fazemos com as pessoas que têm dores crônicas. Então, assim, é uma parceria que, para nós, é super importante, e uma parceria que vem dando muitos frutos, e a gente espera que esse dia de hoje seja extremamente proveitoso para vocês. Eu passo a palavra, então, para a Maria Amália. Isso, por favor, pode vir. Não. Ela me conhece, está vendo? Ela sabe o que dá e o que não dá, né, doutora Lina? Eu quero, primeiramente, agradecer... Deu certo? Eu digo sempre que se soubesse falar no microfone, eu tinha sido cantora de bolero, em vez de professora universitária. Mas eu quero, de início, agradecer enormemente o convite, em meu nome, mas, em primeiro lugar, em nome da PUC de São Paulo. Eu sou professora da PUC de São Paulo, sou pró-reitora de pós-graduação da universidade, e a universidade tem apoiado o grupo da professora doutora Adriana Loduca, que é professora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e vem trabalhando há muitos anos com dor, especificamente com dor crônica, um trabalho que, na universidade, nós valorizamos muito, porque ela faz parte de um grupo interdisciplinar, interinstitucional, ou seja, ela representa, do ponto de vista da universidade, tudo aquilo que a gente queria. Ela faz pesquisa, ela ajuda ou auxilia a formação dos nossos alunos, disponibilizando e trazendo para eles oportunidade de trabalho concreto junto a pacientes no Hospital das Clínicas, trabalhando com um grupo que é um grupo de excelência no Brasil e internacionalmente reconhecido. Então, em nome disso, porque reconhecemos esse trabalho tão importante da Adriana e do grupo de dor do Hospital das Clínicas, é que a gente fez questão de participar desse evento. Parabéns, Adriana, parabéns aos nossos estudantes de psicologia que, em sucessivas turmas, vêm participando ativamente do grupo, trabalhando com o grupo, produzindo conhecimento com o grupo e auxiliando no tratamento de um tema tão importante quanto esse. Em nome da PUC, eu agradeço. Se a gente puder comemorar todas as comemorações de 70 anos assim, está mais que bom para a universidade. Mas eu estou aqui também, não só para agradecer em nome da universidade, dizer da importância do nosso apoio, mas também como uma paciente, quase ex-paciente de dor. Eu queria contar um pouco dessa situação.
há pouco mais de 6 anos, eu voei uns 2 andares, 3, ninguém sabe exatamente quanto, caí de uma altura alta e, do dia para a noite, virei paciente de dor, porque do dia para a noite eu fraturei, tive 27 fraturas e mais umas outras intercorrências, e fui parar, depois de 2 cirurgias, um certo grande período no hospital, fui parar nas mãos da doutora Aline e do doutor Jacobsen. Vocês podem imaginar o quanto que eu tinha de dor. Eles me chamavam de um bonequinho, eu não sei, tinha um nome, bonequinho não sei o quê, porque eu era toda durinha, mal conseguia andar. Então, eu acho que a gente não chama isso de dor crônica, né? Mas doía tudo, porque tudo tinha sido quebrado, tudo tinha sido refeito. Eu pensei de trazer uns slides, mas eles eram todos muito horrorosos. Eu falei, vou trazer um slide da minha coluna aqui, para eles verem como é que ela ficou. O que aconteceu, um monte de ferro. Até hoje eu paro em porta de banco e tal. É verdade, vai passar na porta do banco com um monte de ferro, assim, é difícil, às vezes não dá certo. Mas, enfim, eu queria contar para vocês, então, eu acho importante dizer isso, o que acontece, o que aconteceu comigo, e eu acho que é um exemplo importante para outros pacientes. Então, naquele momento, eu era uma paciente em que tudo doía. Eu acho que a gente não chama isso de dor crônica, porque, em primeiro lugar, é uma dor repentina, em segundo lugar, era uma dor que se sabia que poderia melhorar, né? Além de medicação, eu fui submetida a um tratamento interdisciplinar. A doutora Aline, eu estou olhando para ela aqui, eu estou me lembrando, ela não vai lembrar disso, mas ela me fazia ir 6 vezes por semana na clínica. Cada dia da semana tinha uma terapia diferente. Era uma alegria. Era uma coisa... Chegar lá era difícil, manter-se lá era mais difícil. Eu estou vendo alguns fisioterapeutas, uma, pelo menos, que me atendeu no período, mas era uma coisa muito, muito difícil, mas, ao mesmo tempo, talvez tenha sido o momento mais fácil da minha reabilitação. Por quê? Porque havia ali a expectativa de que aquilo passaria, que não seria sempre daquele jeito, né? Havia a expectativa de que aquela experiência era uma experiência, embora muito difícil, passageira. E, de fato, ela foi, né? No final de um ano, eu recebi alta daquela clínica. Fiquei toda contente, e eu também me lembro dessa conversa com a doutora Aline. Eu não recebi alta no sentido de que você está livre e não precisa nunca mais fazer nada. Mas alta, eu disse para ela naquele dia, ela provavelmente não se lembra, eu não quero mais ficar num lugar em que... eu não quero ficar num lugar com doentes. Eu quero fazer alguma forma de tratamento em que eu esteja num lugar em que as pessoas não são como eu. E ela me disse o seguinte, ela e o doutor Jacobson, os dois me disseram, tá bom, vai, faz o que você quiser, que eu posso fazer o que você quiser, mas você vai ter que se exercitar e você tem que aprender a tratar com as questões da dor. Eu acho que os 2 anos seguintes, então, o segundo, o terceiro, talvez os 3 seguintes, que se seguiram a esse período mais crítico, foram anos talvez muito mais difíceis do que desse período crítico. Eu não tinha, certamente, o nível de dor que eu tinha no primeiro ano, mas eu voltei ao trabalho, né, no final desse ano. No trabalho, eu conseguia fazer as coisas que eu precisava fazer, meio torta, tal, mas tudo bem, as pessoas são gentis, fazem de contas que não estão vendo, né, que você está meio mais para lá do que para cá. Mas o que é difícil? O que é difícil, a partir daí, é aprender que há um padrão com o qual você tem que conviver com o seu próprio corpo, que é muito diferente do padrão antes da doença, antes do evento crítico, né? Então, embora a dor passe a ser algo completamente suportável, que você pode normalizar, no sentido de que faz parte da sua vida cotidiana, esse período, até o reconhecimento disso, é talvez o período mais difícil, mais crítico. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu, pelo menos, optei por viver esse período como um período, entre aspas, de normalidade. Então, parei de tomar toda a medicação que eu podia parar, embora jamais tenha parado de tomar a medicação
que me traz algum conforto quando precisa, quando tem uma crise, e tive que passar um tempo até me convencer de que, de fato, eu precisava fazer um certo conjunto de atividades para poder verdadeiramente suportar a dor. O que é difícil? O que é difícil é a gente compreender e passar a conviver com a seguinte circunstância: eu nunca mais vou ser exatamente como eu era, né? As pessoas me perguntam, dói as suas costas? Eu falo, dói. Quando dói? Sempre que eu estou acordada. Se eu estiver acordada, minhas costas estão doendo, né? E um pedaço do meu ombro que nunca ninguém tratou, viu, doutora Aline? É uma coisa que eu preciso resolver isso daí. Então, essa aprendizagem de que você pode ser, inclusive, feliz com um certo padrão de dor, desde que você consiga conviver com ele, né? E o que é que melhora num certo patamar, você não vai nunca ficar 0 dor, mas você pode ficar 2 dor em vez de ficar 5 dor, né? Como é que você faz para ficar 2 em vez de 5? Essa é a experiência difícil. Aprender essa experiência, essa aprendizagem é difícil. E ela é difícil, me desculpe a Adriana, a doutora Aline aqui, porque parte dessa jornada, digamos assim, ela é subjetiva, ela é individual, ela é particular, né? O médico, o fisioterapeuta, aquele que treina você na academia, o psicólogo, podem nos ajudar, todos eles nos ajudam, um porque dá a medicação, o outro porque exercita e fortalece a sua musculatura, então objetivamente diminui um pouco a dor, o outro porque ajuda você a conviver com certas dificuldades. Todos eles nos ajudam, mas a verdade é que apenas o próprio paciente, em primeiro lugar, conhece a dor que sente, né? A dor é subjetiva no sentido de que ela é do sujeito, ela não é de quem está fora do corpo do sujeito, né? E, desse ponto de vista, ela é só do paciente. Portanto, só o paciente, numa certa medida, consegue lidar com aquele tanto de dor que ele tem, né? Então, por isso, a jornada é uma jornada individual. Só a gente chega no limite de dizer, olha, agora para mim está bom, isso aqui, ou eu tenho que dar mais um passo, eu tenho que procurar mais alguma coisa, né? Então, esse período de autoconhecimento, que é um autoconhecimento renovado, a gente constrói um autoconhecimento no decorrer da vida e, de repente, você tem que mudar esse seu padrão por conta de um evento que não acaba nunca, né? Que vira a tal da dor crônica. Esse período de produção desse autoconhecimento é talvez o período mais difícil. Por isso eu digo que mais difícil do que o período crítico, em que eu tinha muita dor, foi o período subsequente em que eu aprendi que podia ter um tanto de dor, que há um tanto de dor que é possível de ter, com o qual você pode conviver muito bem. Eu convivo muito bem. Eu trabalho 12, 13 horas por dia. O que eu tive que comprar uma cadeira minha, porque a cadeira que a PUC me dava era muito ruim, dava muita dor, eu pedi, eles não compraram, eu não tive dúvida, eu fui lá e comprei minha cadeira, né? Pensei, bom, a hora que eu sair daqui, eu levo minha cadeira embora, está tudo certo, mas essas são coisas que a gente precisa aprender. Valia a pena ficar brigando com a instituição e com dor nas costas, ou vale a pena eu comprar a cadeira, gastar parte do meu dinheiro e comprar a minha cadeira? Achei que valia a pena comprar a minha cadeira, né? Achei que valia a pena continuar tomando, de vez em quando, anti-inflamatórios, certos analgésicos, mas a maior parte do tempo não, né? Quem toma a decisão de quando é que eu vou tomar um remédio que normalmente eu não tomo? Eu tomo, né? Convenci os médicos de que aquele tanto, né, de decisão era meu. Eu podia ter uma liberdade X de decisão com relação a isso. Então, o que eu queria dizer com relação à dor? A dor é uma experiência que depende, para que seja suportável, da ajuda de um grupo grande de profissionais. Sem esse grupo grande, a gente não consegue passar a fronteira de antes da dor para depois da dor, mas ela envolve um trabalho pessoal de renovação do seu autoconhecimento, além dessa ajuda, que pode nos devolver a uma vida, vou chamar aqui normal, plena, satisfatória, ainda que não nos devolva 0 bala. Quer dizer, a gente não volta a ser o que a gente era,
Mas tudo bem, né? A gente fica mais experiente, em certas circunstâncias, mais paciente, né? Paciente com o mundo, paciente com os outros. Eu queria, então, deixar aqui esse depoimento, vocês vão ouvir depoimentos outros e de especialistas, mas eu acho importante dizer isso. A dor é um fenômeno subjetivo, por isso é tão importante trabalhos como o da Adriana, no sentido de que ela é do paciente, ela, por mais que possa ser relatada, ela não pode ser experienciada por ninguém, exceto o próprio paciente. Por isso é tão difícil lidar com ela. E, por isso, é tão importante que o paciente tenha total adesão, não ao tratamento, mas ao tratamento, à produção de um novo autoconhecimento, né? Eu ia até sugerir para a Adriana que, no próximo questionário de vocês incluam uma questão desse tipo, né? E como você trata, como você lida, o que você faz na cartilha de vocês, para melhorar a sua dor. Eu acho que isso é importante. Se a gente começar a produzir isso no paciente de dor, a gente começa a produzir nele também a possibilidade de conviver com a dor de maneira menos insatisfatória e menos dolorosa, para falar de um jeito esquisito, né? Conviver com a dor de maneira menos dolorosa é estranho, mas é isso mesmo que eu queria dizer. Obrigada. Agradeço as palavras da doutora Maria Amália. Assim, é uma pessoa que a gente tem muito apreço pelo trabalho que ela desenvolve, por ela ter tido essa generosidade de compartilhar, que também foi uma paciente com dor, que é alguém que também tem, quem que não tem dor. E eu quero apresentar agora para vocês a nossa chefe, porque da equipe inteira que vai falar depois, ela é chefe, a doutora Lin Chayen é difícil, Lin Chayen. A doutora Lin, ela é chefe do grupo de dor no Instituto de Ortopedia, aqui do Hospital das Clínicas, e ela também faz parte, ela que coordena a parte de reabilitação do Centro de Neurologia do Grupo de Dor, e também no Centro de Funcionalidade de Dor, é uma clínica que a doutora Lin Tang, que é interdisciplinar, e que ela consegue agregar e ter tantas pessoas trabalhando com ela, e trabalhando com muito afinco, carinho e amor. Então, doutora Lin, a palavra é sua agora. Obrigado, colegas e amigos e novos amigos presentes. Agradeço também as palavras queridas da doutora Maria Amália. Eu acho que, assim, dor é fundamental, porque sem ela a gente não sobrevive, né? Basta ver o aleijadinho. Ele tinha aquelas mãos todas lesadas porque ele não tinha sensibilidade. Então, não tem sensibilidade, você machuca, você lesa e não percebe. Então, tem que ter dor para ter, pelo menos, alerta de que pode ter alguma lesão. Por outro lado, dor crônica, que a gente está falando aqui, a doutora Amália teve dor aguda e trabalhando, porque ela não trabalha lá, né? Quando ela foi numa arguição de tese, fora de São Paulo, ela teve esse acidente. Então, realmente, foi uma coisa, infelizmente e felizmente, quer dizer, a dor vem para mudar um pouquinho as nossas vidas. E o lado bom que a gente fala é que a gente nunca mais é o mesmo, porque nem os cabelos são, imagina o resto, né? Todo dia somos diferentes, então não tem como ser antes, é para ser daqui para adiante. E eu vou dizer, eu também tive histórias de dor, sim, porque eu sou fisiatra, eu fico feliz de ter uma equipe trabalhando conosco. 80% do nosso grupo de dor aí na ortopedia é voluntária. Nós temos físios, psicólogos, nutricionista, educação física, odontologia, né, entre outros colegas, são todos, e vários médicos, são todos voluntários, tá? Porque oficialmente sou eu e mais residente só. Né? E a gente tem dias que chega a ter 40 pessoas lá. Então, é uma coisa bacana, muito bonita. Por outro lado, a gente pede, né, sempre, um trabalho em equipe. Né? Eu mesmo, em 93, eu fiz uma tese de mestrado, que tinha 400 referências, que parecia um doutorado, e eu tive problemas, né? E era sobre síndrome de distrofia reflexa, de membros superiores, mas eu tive tudo no meu carpo, bilateral, pegava o prato, era pesado, eu fiquei afastado 1 ano, eu tive dor, sim, né? E eu não tinha médico nenhum, certo? Porque o meu marido, que é o professor Manuel Jacob C. Teixeira, ele criou o primeiro centro de dor aqui na América Latina, mas você sabe, os homens nunca são de muitas emoções e falar muito, né?
Então, eu tive dor e tive que me virar. Então, essa que é a verdade, né? 20 anos depois, eu operei no carpo, mas eu fiquei muito bem, eu não tenho dor, grande maioria das vezes. Depois que eu achei que agora está sossegado, né? Aí eu tive o que? Necrose do quadril de fêmur. O que é isso? Eu estava claudicando sem saber, né? Depois eu falei, uai, que coisa esquisita. 6 meses eu fui fazer uma ressonância, deu necrose bilateral do fêmur, que é comum em chineses. Eu não sabia até ter, né? 50% da prótese quadril em chinês é por causa do necrose do fêmur. Simplesmente perde a circulação da cabeça do fêmur. Tem muita dor? Não, porque tem que saber lidar, é isso, óbvio. Eu estou há 20 anos tomando antidepressivo, não tenho cara de louca, como os pacientes ficam, né? Bom, se só um pouquinho, quem não é? Né? De médico e louco, todos temos um pouquinho, não é verdade? Mas, por outro lado, é importante saber, o que não pode é não tratar de dor. Por quê? Em 2004 já foi feito o primeiro trabalho que eu achei fantástico, que é assim, você, quando não trata de dor de modo adequado, foi visto em lombalgia, tem até 30% da perda da área do cérebro, importante, que é a área do pré-frontal do cérebro, que é o que dá a iniciativa, vontade de fazer, o ânimo. Por isso que é comum, eu estou desanimado, não quero fazer nada, porque, infelizmente, tem lesão do cérebro, certo? Então, dor não tratada, lesa. Por outro lado, não é só o cérebro. Claro que tem o físico, tem o emocional, tem o social, tem o trabalho. Dor é a primeira causa de afastamento do mundo. Aqui no Brasil também é. Por outro lado, a gente tem que ter recursos. Então, o que a professora Amália está falando e que a gente sabe, eu tenho que fazer exercício, tenho que fazer, acabou. Eu não tenho que tomar remédio, algumas coisas, tomo. Eu não tenho que tomar alguns suplementos, comer melhor, sim, tem que comer melhor. A gente tem visto que muitas pessoas não comem bem, independente de ser médicos ou não, entendeu? Até tenho vários pacientes, né, doentes, que a gente fala, paciente parece que é tudo passivo, não, doentes ativamente. Mas que não come bem, toma muito pouco líquido, né, dorme mal, isso são os preditores que vão piorar. Então, tem que comer bem, sim, tem que ter vários tipos de alimento para poder ter energia, tem que ter massa muscular, tem que dormir bem, porque o sono é fundamental para recuperar o cérebro e recuperar o músculo e o corpo, certo? Quem não dorme bem tende a engordar. Então, é um conjunto de coisas que a gente sabe que tem relação e a gente tem que trabalhar para melhorar isso. E não precisa ser só remédio, claro que não. Você pode fazer um relaxamento, uma auto-hipnose, um exercício, uma automassagem, algumas coisas que vocês vão aprender e outras que vocês já sabem, né, são parte do que a equipe faz e a gente vai estar mostrando para vocês. Então, saber lidar com dor, sem dúvida, isso é fundamental, né? Então, se eu tenho toda hora, não tenho, mas eu tenho que fazer trabalho para manter. Mas isso vale para diabético também. O que o diabetes faz? Não tem que tomar remédio? Sim, a maioria precisa. Só isso? Claro que não. Tem que comer bem, certo? Adequadamente. Fazer atividade física, certo? Que é fundamental. Vocês já viram atleta depressivo, desanimado? Não existe. Né? Você tem que pensar, eu vou chegar a ser um esportista, por quê? Porque o nível de atividade física já foi demonstrado, ajuda a recuperar o cérebro, ajuda a ganhar massa cerebral. Isso já é comprovado em ratos, em pacientes com Parkinson, pacientes neurológicos e pessoas com dor. Tanto em 2011 e 2009 também, primeiros trabalhos mostrando, se você reabilita de modo adequado, você consegue recuperar funcionalmente e anatomicamente cérebro que foi lesado. Então, que bom, né? Nós temos jeito sim, mas voltando ao diabético, eu tenho que tomar remédio, tenho que fazer atividade física, tenho que dormir bem, tenho que comer bem, tenho que controlar os estressores, certo? Porque isso vale para todas as situações de saúde, vale para dor também. Medicação, se precisar, comer bem, dormir bem, fazer atividade física regular, que é fundamental, de modo adequado, porque não é todo exercício que serve para todo mundo, e como também o quê? Também controlar os estressores, porque a gente sabe, né, que ficar parado, não ter estímulo o dia inteiro na cama, isso vai ser péssimo. Imagina só vendo o quarto, só vendo televisão. Isso não tem estímulo nenhum para o cérebro, muito menos para o corpo. E a gente precisa da atividade para poder proporcionar o quê? Né, o bom desempenho do próprio organismo. Então, é isso que eu acho que é a mensagem mais importante. Né? Obrigada por estar participando. Eu vejo que alguns que estão participando são profissionais de saúde, inclusive. Eu acho isso muito bacana, porque é importante entender os dois lados. Eu vivo dos dois lados, mas eu falo, e daí? E eu estou trabalhando, sim, eu estou fazendo as coisas. Tem coisas que eu não vou fazer, porque não dou mais conta. Tem um dedo em gatilho, tá? Por isso que tem os mais jovens, os colegas aí, para fazer agulhamento, infiltração, mas, como diz a doutora Amália, dor e a experiência de dor é individual e subjetiva. Você tem que achar o seu modo de fazer.
óbvio que a gente sabe. Outro dia, já faz alguns anos, tem um paciente, ele assim, né? Eu falei, para cirurgia de coluna. Ele acha que operar resolve. Não, até que uma hora não resolveu mais. Eu falei, tem que fazer exercício, tem que fazer as coisas. Ele falou, não tem transplante de músculo? Não, é sério, ele perguntou. E não é um cara, assim, entendeu? Ele é fiscal de rendas, está afastado. Aí eu falei, quase eu falo, nem transplante de cérebro, né? Porque não é possível. Como transplante de músculo? Claro que não. Tanto que hoje ele está com 2 eletrodos epidurais para tentar estimular o músculo, só que não é por aí, 2 bombas de morfina, é absurdo, e com dor crônica grave. Não controlar, por quê? Porque ele não queria sair da cadeira e fazer sua própria parte do trabalho. Então, não dá, gente, não tem milagre. Pode estar com 2 bombas de morfina, não adianta nada. E mesmo porque a gente sabe, opioide usar cronicamente também não é ideal. Muda a parte endócrina, a parte sexual, então tem os efeitos negativos. Só que a gente faz o que pode. Eu acho que precisa não é reclamar, e se, primeiro, ter a importância do seu papel, né? Como é que é você lidar com o seu mundo, né? O seu dia a dia. Tem dúvida, troca os profissionais, que a gente tem os profissionais, para poder ajudar um ao outro. Eu acho que isso é importante, né? Porque não é o remédio, não é o procedimento. É como você lidar com o seu corpo, seu cérebro e o seu meio. Eu acho que isso é fundamental, não é verdade? Então, eu tenho certeza, ainda a gente vai lançar uns livros sobre nossas próprias experiências, porque quem não tem dor, né? Não tendo dor, você que se machuca. Isso que a gente tem que falar. Por outro lado, tem que saber lidar com isso, né? Então, a gente agradece a equipe que está aí em peso, bacana. Realmente não estava no nome, porque tem vários, né? São colegas que estão vindo, mas o bacana é a Adriana tem, juntamente com as meninas da psicologia e da fisioterapia, encabeçado, né, esse trabalho para fazer firme. Agradecemos também algumas empresas que nos ajudam a patrocinar, né, a Pfizer, nós agradecemos o Invel, agradecemos também o Copel. Então, são algumas empresas que fazem ajudar a viabilizar, porque também, para estar aqui, também tem o preço, né? Mas a gente agradece mais ainda vocês estarem aqui conosco para compartilhar o dia de hoje, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada. Bom, como vocês estão vendo, tem um monte de compartilhar, a chefe também tem dor, vocês estão vendo que aqui vocês vão ver muita gente com dor, não só vocês, né? Assim, teve dor toda, não, mas soube manejar e soube cuidar disso, né? Assim, então, todo mundo aqui, assim, tem uma experiência para dar, mas mais do que isso, né? Assim, que é poder trocar para ver se outras pessoas que estão se sentindo sem caminho encontrem um caminho. Agora eu vou chamar o Dr. Malco e o Dr. André, que são médicos da nossa equipe, que vão conversar um pouquinho mais com vocês, falando sobre diagnóstico, mecanismo de ação da dor e etc. Obrigado. Bom dia. Começar a falar um pouquinho. Bom, Dr. André, sou médico fisiatra, atualmente preceptor do programa de residência médica da parte de medicina física e reabilitação. E a gente vai começar a falar um pouquinho de dor, para entender o que é a dor. É o que a doutora Aline explicou, pessoal, é subjetivo. Então, eu queria compartilhar um vídeo com vocês para conseguir entender um pouquinho melhor a dor. What's less clear, though,
more complex. So to try and figure out what's going on, you need to retrain the brain and nervous system. To do this, it's helpful to look at all the things that affect the nervous system and may be contributing to your individual pain experience. What can help is to look at persistent pain from a broad perspective, and by using a structured approach and a plan, it's less likely that anything important will be missed. Let's start with the medical side. Firstly, taking medication can help, but only to a limited extent. It is the more active approaches that are necessary to retrain the brain. So using medications to get going is okay, and then mostly they can be tapered and ceased. Some people also think surgery might be the answer, but when it comes to a complex problem like chronic pain, surgery may not be helpful. So if you're thinking of surgery, it's best to get a second opinion, and remember to consider all the things. Next, it is helpful to consider how your thoughts and emotions are affecting your nervous system. Pain really impacts on people's lives, and this can have a big effect on your mood and stress levels. All those thoughts and beliefs are brain impulses too, but you can learn ways to reduce stress and wind down your nervous system. This helps with emotional well-being and can reduce pain as well. The third area to consider is the role of diet and lifestyle. Now, it turns out that our modern lifestyle may not be so good for us. In fact, what we eat and how we live may really be contributing to a sensitized nervous system. Looking at all the things like smoking, nutrition, alcohol, and activity levels, and seeing if there are any issues is a good beginning, and these things can go in your plan. Then there's often enormous value in exploring the deeper meaning of pain and the surrounding personal story. By stepping back and looking at all the things that were happening around the time the pain developed, many people with pain can make useful links between a worrying period of life and a worsening pain picture. For many, recognizing deeper emotions can be part of the healing process. Last, but by no means least, is physical activity and function. From the brain's perspective, getting moving at comfortable levels without fear and where the brain does not protect by pain is best, and you'll gradually restore your body's tissues. So, to sum up pain, it comes from the brain and it can be retrained, and when looked at from a whole person or broad perspective, gives you a lot of opportunities to begin. So, get a helping hand if you need it, set a goal, and begin. Opa, como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Ah, achei. Pronto, obrigado, Dr. André, pelo vídeo. Eu sou o Malcolm Boteon, também sou membro da equipe de dor do Hospital das Clínicas, assistente da doutora Lin, já faz alguns anos. Tem alguns pacientes aí, bastante gente conhecida na plateia. E, bom, na verdade, vou explicar um pouco esse vídeo para vocês, né, que é muito rapidinho, então eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso. Então, a dor é um processo neurológico, está escrito lá, 100% neurológico. Ela começa, quando você tem uma dor aguda, você tem uma lesão, né, você caiu, bateu, queimou, furou, isso machuca algumas células, essas células liberam algumas substâncias para a circulação e os nervos captam essas substâncias. E essas substâncias elas vão aqui da onde a gente queimou, machucou, e corre pelo nervo até chegar ao cérebro. Esse é o caminho que toda dor faz. Só uma dúvida, só para eu entender melhor. Quem aqui é profissional da área da saúde? Tá ok. Quem aqui tem dor? Tá. Então, a dor é esse processo aqui, né? Ela passa por esse processo. Isso aqui é o que a gente aprende na faculdade, é a dor aguda. A dor crônica, ela é um pouquinho diferente, né? Então, a dor aguda está aqui. Você tem lá o nervo, onde tem o músculo, pele, que seja, o intestino, né? E aí o nervo a dor corre pelo nervo, chega na medula espinhal, que fica na coluna, e aí você tem um arco reflexo, que faz você tirar a mão
Quando você queima, você tira o braço sem nem perceber que você tirou. É arco reflexo. E daqui da coluna ela sobe para o cérebro. Então, o que acontece lá quando a gente queima a mão, fura, rasga, aperta ou machuca? A gente libera algumas substâncias na circulação que são percebidas pelo nervo. Quando a gente está falando de dor crônica, são outras substâncias. Não são as mesmas substâncias que são numa dor aguda. São outras substâncias. Então, isso faz com que o processo de dor crônica já seja diferente da dor aguda. Ou seja, a dor que você tem por mais de 3 meses, ela tem outro mecanismo cerebral, outro mecanismo neurológico diferente da dor aguda. E elas são transmitidas também por fibras neurológicas diferentes. Então, a dor aguda, elas são transmitidas por fibras mais grossas. A dor crônica, por fibras mais finas. Então, é por isso que quando você tem uma dor que você cortou, você fala, dói aqui. Você aponta com a ponta do dedo, exatamente onde está doendo. Quando já é uma dor crônica, você não consegue dizer, dói aqui. Você não sabe exatamente a localização da dor. Então, isso já começa a mostrar que como os processos neurológicos são diferentes. Aí a dor vem parar no cérebro. Então, até chegar aqui, nessa parte do cérebro chamado córtex, até chegar aqui, ela é só um impulso neurológico. Então, é um impulso químico que você teve quando você machucou o seu tecido, que até chegar no cérebro é só um impulso elétrico, transmissão de eletricidade dentro do nervo. Chega no córtex, o córtex, essa área do córtex, que se chama córtex somatosensitivo, ele vai saber, eu tenho uma dor na mão, tenho uma dor na boca, tenho uma dor nas costas. E o tipo da dor, né? Facada, queimação, choque e aperto. E aí o córtex sensitivo, ele manda todas as informações que ele precisa para o córtex motor, que é vizinho dele, logo na frente. Então, todo movimento nosso, para ele ser planejado, ele recebe as informações do córtex sensitivo. Então, se você tem uma dor que está deixando, a informação está chegando de maneira inadequada no cérebro, obviamente essa informação vai inadequada para o córtex motor e o movimento já é planejado de maneira inadequada. E a gente nem percebe isso, isso é tudo inconsciente. Então, ter dor crônica modifica o nosso cérebro e modifica o nosso movimento. E a gente muitas vezes tem que reaprender a se movimentar para tratar essa dor crônica. E ele falou, sensibilização, né, no videozinho fala, né, você tem uma sensibilização do sistema nervoso. O que é essa sensibilização? Por exemplo, a gente coloca uma roupa, daqui a pouco o nosso corpo se acostuma com a roupa e a gente não sente mais a roupa. Não é isso? Na hora que você deita no colchão, alguma coisa, você não percebe toda hora a sensação do colchão, ou da roupa, ou da mão dada, ou que seja alguma coisa assim. Só que os receptores de dor nos neurônios não são assim. Quanto mais você estimula, em vez de ele ficar inibido e você não perceber mais, eles aumentam. Então, opa. Volta. Isso. Eles aumentam. Então, à medida que você vai estimulando o seu receptor de dor, você vai ficando cada vez mais sensível à dor. Então, essa história que as pessoas falam, eu tenho dor há tanto tempo que eu sou mais forte para a dor, eu aguento mais a dor, Mentira, é o contrário. Quanto mais dor a pessoa sente, quanto mais tempo a pessoa sente dor, mais sensível à dor ela vai se tornando. Então, essa é uma enganação do cérebro, você achar que você está cada vez mais resistente à dor. Pode até estar acostumado, mas não mais resistente. Então, você vai tendo dor, você vai ficando cada vez mais sensível à dor. E cada vez menos agressão vai dando o mesmo tipo de dor ou mais. Então, por exemplo, você vai lá e machucou o braço. Cortou, queimou, o que seja. Está com a ferida aberta. Aquela ferida, ela só de encostar dói, certo? Qualquer coisinha que você está lá machucado, está vermelho, está quente, está inflamado, você cutuca, encosta, dói. Quando você tem uma sensação dolorosa por um estímulo que não deveria dar dor, chama alodínia, ou seja, você vai lá, passar a mão não deveria doer, dói, chama-se alodínia. Quando você faz um estímulo doloroso bem pequenininho e dói muito, chama hiperalgesia. Então, quando você tem uma ferida, um machucado, bateu, tem um hematoma, está roxo, você só de encostar já dói, isso é normal. E isso, como o vídeo falou, isso cicatriza. E depois some, isso não tem mais. Só que algumas vezes o processo de dor crônica, você liga um processo que passa a funcionar, que aquilo que deveria ser uma hiperalgesia, uma alodínia, ou seja, um excesso de dor
que é relacionado à inflamação primário, ele se perpetua e ele vira uma inflamação e uma dor exagerada secundária, ou seja, você cicatrizou o tecido, não tem mais processo inflamatório, mas a dor continua lá. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, ó? Esse gráfico aqui é o gráfico do comportamento normal de dor. Você vai aumentando o estímulo, daí a dor começa a aparecer. Quando você tem uma dor crônica, você desloca esse gráfico para a esquerda. Ou seja, menos estímulo dá mais dor. Ai, meu Deus. Agora foi. Bom, então, na verdade, a dor, ela é um processo super complexo que vai da nossa excepção, que é o estímulo químico que está acontecendo lá, a substância que está lá no teu músculo, sendo interpretada como dor no cérebro, e essa dor ela nos traz um sofrimento, esse sofrimento modifica o nosso comportamento, inclusive o nosso comportamento motor, o jeito que a gente se move, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age, as nossas escolhas. Então, é muito simplista a gente pensar que dor é só uma questão de remédio. Não é assim que se trata. A dor ela é um contexto muito mais complexo do que simplesmente uma inflamaçãozinha. Quando é só uma inflamaçãozinha, é só uma inflamaçãozinha e sara. Todo mundo já teve isso e já sarou. Quando a gente fala de dor crônica, o buraco é mais embaixo. E quem são as pessoas? Aqui, essa sala não conta, que é uma sala já selecionada, mas, em média, diversos estudos variam entre 20% e 40% da população tem dor crônica, né? E é uma das principais causas de atendimento médico do mundo, né? Se gasta fortunas e fortunas em tratamento de pessoas com dor crônica. O que se tem de queda de produtividade relacionada à dor crônica, afastamento do trabalho. Por exemplo, vamos pegar uma estatística. Aqui tem bastante gente com dor. Quem aqui deixou de trabalhar por causa da dor? Então, a gente tem pessoas economicamente ativas que não trabalham por conta da dor. E a gente sabe que, se essa dor não for tratada, a chance dessa pessoa retornar ao trabalho é muito baixa. Então, depois de 2 anos afastado, a chance de retorno ao trabalho é praticamente zero. E quem são as pessoas que têm dor crônica, né? Quais são os fatores de risco para desenvolver dor crônica? Então, mulher tem mais dor que homem, pessoas idosas têm mais dor que as pessoas jovens, pessoas com doenças psiquiátricas, depressão, estresse, pânico, ansiedade, têm mais chance de ter dor crônica. Pessoas em condições sociais desfavoráveis, de extrema pobreza ou de violência domiciliar, têm mais chance de ter dor crônica. E lesões relacionadas ao trabalho têm mais chance de cronificar também. E quando a gente vai... Tinha a bateria ali. O diagnóstico ele é sempre triplo. A gente tem que dar esses 3 diagnósticos quando a gente vai falar de dor crônica. A gente tem que dar o diagnóstico topográfico, que significa qual que é a parte do meu corpo que está doente. Como a doutora Aline falou, é o músculo e o nervo, é o osso, é a articulação, é o ligamento, é a cartilagem. Ou seja, definir qual parte do seu corpo que está doente. Isso é uma das funções nossas do médico. Outra coisa é definir o diagnóstico etiológico. O que significa diagnóstico etiológico? É por que essa dor apareceu? Apareceu porque eu caí, apareceu porque é degenerativo, eu estou ficando velho, apareceu porque eu estou numa postura inadequada, apareceu porque eu tenho uma outra doença, apareceu porque eu tenho um comportamento emocional que não favorece a minha musculatura e isso vai desenvolvendo uma contratura muscular. Então, a gente precisa saber o porquê essa dor apareceu. E, principalmente, quais são as relações do meu dia a dia com a dor, ou seja, o que eu faço no meu dia a dia que causa a minha dor e que piora a minha dor, e o que eu deixo de fazer no meu dia a dia ou não faço direito por conta da minha dor. A gente tem que tratar os 3. Então, identificar a origem da dor é fundamental, né? Se é uma dor de característica degenerativa em vários segmentos da articulação, se foi uma queda, se é um esforço inadequado, uma postura inadequada na hora de fazer um movimento, se são condições inapropriadas do trabalho. Então, definir exatamente por que a dor apareceu. E a gente tem essa mania, né? Não, doutor, mas não é pedir nenhum exame,
não vai fazer uma ressonância. A gente já sabe que dor crônica, o diagnóstico é clínico. O que a gente examina, põe a mão no paciente, nos dá todas as informações que a gente precisa na maioria das vezes. Então, na maior parte das vezes, nenhum exame é necessário, além do que os pacientes geralmente já trazem, para a gente fazer o diagnóstico. Sim, é uma dor crônica, sim, vamos tratar. Né? Existe um excesso, às vezes o paciente chega com 1 quilo de exame e fala assim, ó, isso aqui é minha história, pá, e joga o exame na mesa lá, achando que aquele exame é o importante, não o que você tem a dizer com o paciente. Não. Os exames são importantes, sim, mas geralmente existe um exagero na solicitação de exames, vários exames todos iguais, ou vários exames todos normais, e isso acaba encarecendo muito mais. Uma daquelas cifras que eu falei, né, do custo da dor crônica, é exames desnecessários pedidos inadvertidamente. E é muito mais importante que tipo de paciente tem a doença do que tipo de doença o paciente tem. Entendeu? Então, para a gente descobrir que dor que é essa, o que o paciente tem, como é que a gente faz para tratar, tem que fazer uma boa anamnese. A anamnese ela vai incluir o tipo da dor, a intensidade da dor, localização e irradiação, o período da dor, se é mais de manhã, se é mais à noite, se é no final do dia, fatores de melhora, fatores de piora. Então, essas informações, junto com o exame físico, vai nos dar tudo o que a gente precisa para a gente conseguir tratar esse paciente, na maior parte das vezes. E a gente usa algumas escalas, alguns de vocês devem ser familiarizados com elas, para o paciente conseguir... A dor é subjetiva, mas ele consegue nos transmitir o grau de sofrimento que ele tem por algumas escalas de dor, tipo escala visual analógica ou escala de faces. Mas a grande questão, na hora que a gente vai pensar em entender o porquê que essa dor existe e como é que a gente faz para tratar, é lidar com essa balança de reserva e demanda. O nosso corpo ele é capaz de se adaptar. Então, quando a gente tem um contexto de sobrecarga, a gente se adapta à sobrecarga até um certo ponto. Se a sobrecarga for muito grande, a gente não consegue se adaptar, a gente se machuca. Então, a gente tem que deixar a nossa reserva o mais alto possível, nossa demanda o mais baixo possível. E o que determina isso? Então, o sono, aspecto emocional, aspecto nutricional, tem um componente genético também que determina a sua reserva, condicionamento físico, sua força, o quanto você consegue descansar, se você tem atividades de lazer ou não. E isso vai se contrapor na sua quantidade de trabalho, na quantidade de esporte que você faz, nas doenças que você tem, tipo anemia, hipotiroidismo, etc. O que você faz no dia a dia, as suas atividades de vida diária. Se você tem alguma deformidade, uma perna mais curta do que a outra, um quadril com uma posição inadequada, se você já tem história de dor, isso aumenta a sua demanda, se você tem excesso de peso, se você fuma, isso tudo são fatores de reserva e demanda. E a gente consegue mexer em praticamente todos os itens aqui, a gente consegue diminuir a demanda. Em praticamente todos os itens a gente consegue aumentar a reserva. Então, essa balança ela é fundamental para a gente conseguir equalizar a nossa fisiologia e deixar o nosso corpo mais propício para o tratamento. Então, é bem isso, é igual uma balança financeira mesmo. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ficar no vermelho, vai ficar com dor. Se você ganha mais do que você gasta, você vai melhorar e você vai tratar a sua dor. É assim que funciona. É exatamente isso. É por isso que a dor você começa a tratar hoje, ela vai melhorando, não é da noite para o dia. Porque você vai pagando essa dívida. Imagina, você tem uma dívida de 50 mil. Você está lá todo mês gastando R$1.000 a mais que você ganha. Aí você inverte essa balança, você começa a ganhar R$1.000 a mais que você gasta. Vai demorar 50 meses para você sair do vermelho. E mais 50 meses para você poder ganhar uma poupança. Né? Então, é importante a gente entender que o tratamento não é imediato. A gente está falando de mudanças crônicas, faz muito tempo que você tem aquelas mudanças no seu corpo, você reverter isso é um processo lento e depende dessa balança aqui. Então, à medida que a gente vai tratando, a gente vai lá, gasta o corpo, recupera o corpo, super recupera. Gasta o corpo, recupera, super recupera. Se a gente consegue equilibrar a balança entre reserva e demanda, a gente vai melhorando. Se a gente não consegue, a gente vai piorando. Certo? E qual que é o tipo de dor mais comum? Qual que é a principal doença responsável por dor? É dor nas costas? É enxaqueca? Não, é dor miofascial. Então, a dor de todas essas queixas que eu te falei, coluna, dor de cabeça,
dor no pé, não interessa. A que está presente em quase todas elas é a dor miofascial, que são as contraturas musculares. São esses nós, sabe esses nozinhos que a gente tem aqui assim no trapézio? É isso. Só que ele pode ficar bem mais duro, bem mais intenso e bem mais doloroso em outros músculos do corpo. E isso não aparece em nenhum exame, a não ser o exame físico. Tem a termografia e o ultrassom talvez mostre alguma coisa, mas elas não são tão eficientes quanto o exame físico de um médico especialista em dor. Tá? Então, a principal arma diagnóstica de dor miofascial é o exame físico de uma pessoa experiente em dor crônica. Tá? Tem vários nomes, né? Nódulo, ponto gatilho, etc., e é presente em quase 100% das pessoas. E o diagnóstico, de novo, é pela palpação. A história e o exame físico que vai definir o diagnóstico disso. Precisa de algum exame, então, repetindo, para fazer o diagnóstico da principal dor de todo mundo? Não, exame físico, uma boa avaliação. O que causa dor miofascial? Então, esporte de maneira inadequada, a hipermobilidade articular ou frouxidão ligamentar é uma das causas da dor miofascial, que é presente, a gente não tem estatística brasileira, mas estatística mundial de 20% a 30% da população que tem a frouxidão ligamentar. Posturas inadequadas causam dor miofascial. Trauma. De novo, aqui a hipermobilidade, que eu comentei com vocês. O sono inadequado, pouca quantidade de sono dá dor miofascial. Cirurgias ou alterações degenerativas podem causar dor miofascial. Anemia. Ou problemas emocionais, com certeza aumenta muito a quantidade de ponto gatilho, as dor miofascial que a gente tem. Doenças tipo infecção, gripe, até outras doenças como anemia e diabetes pode dar dor miofascial. Desnutrição. Se a gente não come, a doutora Lim bem falou, se a gente não come, a gente se come e acaba gastando músculo e tendo dor miofascial. E a dor miofascial, ela não é uma dor que responde muito bem a qualquer remédio. A melhor terapia para dor miofascial é a terapia física. É a terapia manual e exercício. Alguns remédios podem ajudar, mas o tratamento principal é o exercício. E aí a gente tem que corrigir a causa. Obviamente, se o erro da postura é postura, vamos arrumar as posturas. E alguns detalhes fazem toda a diferença. E aqui, só para vocês verem um mapa de, por exemplo, às vezes a pessoa está com dor de cabeça e é na dor miofascial da musculatura do pescoço. Né, um exemplo. Ou está com dor na mão e é uma miofascial lá de cima da escápula. É uma dor irradiada. E o tratamento é multidisciplinar. Então, tem medicamento, alongamento, uma boa qualidade de sono com função intestinal funcionando, alimentação. Porque, assim, se a gente tivesse um cara igual esse aqui no HC, estava tudo resolvido. Né? O cara cura tudo. Infelizmente, a gente não tem acesso a essa pessoa mais. O SUS não cobre ele. Entendeu? Então, a gente vai ter que realmente trabalhar em equipe multidisciplinar, que é o que funciona para a dor crônica. E uma das partes principais do tratamento é informar o paciente sobre o que ele tem. E é por isso que vocês estão aqui. É muito importante vocês saberem o que vocês têm, como se trata, como é a evolução, como são os resultados, qual que é o papel de vocês dentro dessa equipe de tratamento multidisciplinar. Porque é muito importante o paciente entender, por exemplo, é igual isso aqui, o verde ou o vermelho é igual? Não. Mas muitas vezes a gente se depara com essa situação no consultório. O paciente ele vem com uma dor nessa evolução aqui, 10, 8, 10, 7, 6, 10, 6, 10, 9, 10, 8, entendeu? De 0 a 10, a dor variando. Ele vem com essa dor. Aí você começa o tratamento. E a queda do tratamento nunca é linear, nunca vai melhorando. Não, a gente é ser vivo, a gente tem um monte de coisa acontecendo todos os dias. Então, a melhora da dor, ela é oscilatória. Esse é o normal, a dor melhorar oscilando, tendendo a uma queda. Então, se for reparar, a dor está tendendo a uma queda. Só que, assim, durante o tratamento, é normal alguns escapes de dor. Você vai para uma queda com alguns escapes. E o paciente fala, não, minha dor está igual. E, às vezes, o paciente não consegue entender que, primeiro, a dor varia de 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Não é tem dor ou não tem dor.
Isso é muito importante definir. A dor é tão forte quanto no primeiro dia ou está menor? Não, está menor. Segundo, a quantidade de horas do dia que você tem aquela dor. Então, na verdade, se a gente for comparar o gráfico, é a área do gráfico que é a quantidade total de dor. Então, se você vai numa evolução, uma dor que oscila, mas que a linha de base já caiu, aqui é a linha de base, aqui é a linha de base com o tratamento. Então, você vê que uma linha de base que vai descendo. Aqui é a linha de base do início. Então, a linha de base caiu. E você percebe que as oscilações, você tem cada vez mais tempo com menos dor. Ou seja, os seus picos de dor vão se espaçando, ficando menos intensos e durando menos tempo. Esse é o tratamento. Isso vai acontecendo até que chega uma hora que você vai caindo. Chega uma hora que você fica sem dor, alguns momentos do dia. E chega uma hora que você tem dor só quando você abusa. E esse é o sucesso terapêutico na maioria dos pacientes com dor crônica. A gente não espera que a maioria dos pacientes com dor crônica curem a dor, definitivamente falando. O que a gente espera é isso. A gente espera que o paciente diminua a quantidade total de dor, que as crises sejam mais espaçadas, mais curtas e menos intensas. Porque a gente já sabe, estatisticamente falando, que a maioria dos pacientes vai ter uma nova crise de dor em 1 ano. 100% dos pacientes vai ter alguma crise de dor em 5 anos. Só que uma coisa é você ter uma crise de dor que você consegue gerenciar sozinho, sem precisar correr para o médico, você consegue com a bolsa quente, com massagem, com alongamento, com exercício, resolver. Outra coisa é aquela dor que você não consegue fazer mais nada. Então, isso é muito importante a gente deixar bem claro que a dor crônica é uma marca que vem, muitas vezes, alguns casos, sim, a gente consegue curar, mas a maioria não. E o paciente é dono da dor dele. E dentro dessa relação entre a equipe e o paciente, o principal membro da equipe é o paciente. Não sei o que tem para o futuro aí, né? A tecnologia nos ajuda sempre. Hoje em dia a gente tem ondas de choque que não tinha há 15 anos atrás. As tecnologias vão ajudando mesmo. Estão surgindo a possibilidade de célula-tronco, tratamentos novos para artrose, novos procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. E, sim, a gente está melhorando a nossa tecnologia, mas o nosso cérebro ainda é a principal arma terapêutica. E eu espero ter plantado uma semente na cabeça de todo mundo aqui que a gente consiga difundir um pouco essa experiência que todo mundo tem e poder, se cada um de nós ajudar uma pessoa que tem dor, a gente dobra a nossa capacidade de ajudar os outros. Então, assim, aqui tem, não sei, 50 pessoas, pouco mais, talvez. Se cada um daqui sair e ajudar mais uma pessoa, são 100 pessoas que vão ser ajudadas só com essa palestra de hoje. Então, espero que vocês aproveitem bem o congresso e essas informações que a gente acabou de dar. Nós já falamos bastante, então nós vamos passar o microfone para se vocês quiserem fazer perguntas para os médicos. A gente gostaria de ouvir um pouquinho vocês, dúvidas que vocês têm, coisas que vocês gostariam de saber. Em tudo que for possível no simpósio, a gente vai esclarecer. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem uma pessoa aqui. Aqui na frente. Ó. Não está funcionando? Não está funcionando? Aqui tá. Quer pegar esse aqui, ó? Ele dá para ficar sem fio? Ele está pertinho. Aí eu uso junto com... Oi, tudo bem? Meu nome é Leonardo, na verdade sou repórter da Viva Saúde e eu vim acompanhar aqui. Vendo a exposição, eu tive uma dúvida, se no caso da dor crônica, esse mecanismo da dor crônica que vocês mostraram do nervo e das fibras neurais, eles também funcionam para cefaleia, ou não, cefaleia crônica? A cefaleia é um pouquinho mais complicado para explicar, porque dentro da cefaleia existem mais de 300 tipos, tá bom? Entrando na parte de mecanismo de dor, tem sim um pouquinho dessa mesma fisiologia, tá? Então, é uma lesão que, por excesso de estímulo, tá, você perde esse controle e aí você fica com a dor crônica. Resumidamente, de forma bem simples, tá? Ali, tem uma pergunta lá. Não tem microfone ainda? Ele está. Você consegue vir aqui mais pertinho?
Vamos fazer vocês andarem um pouquinho. Não estou falando de atividade física, então vamos andar um pouquinho, é bom. Oi, bom dia. Meu nome é Lilian, eu sou paciente. E eu tenho uma dúvida. Fala-se bastante sobre atividade física, eu tenho tentado. Mas, assim, a minha dúvida é possível, no início, quando o paciente começa a fazer, está começando a atividade física, ter o auxílio de alguma medicação para controle? Porque qual o problema que eu enfrento? Eu começo uma atividade física e a minha dor aumenta muito, então eu não consigo continuar a atividade física. Sim. É por isso que exatamente no vídeo a gente mostra e tal, e também tem aquela questão da progressão. Você começa bem, devagar, dependendo do nível de dor, do nível de condicionamento que a pessoa tem de base, você tem que adaptar esse nível. Não adianta a pessoa estar totalmente descondicionada, acamada, você querer que ela vá para a academia no dia seguinte. Tem que ser uma coisa progressiva. Então, começa devagar, vai crescendo, 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 e a medicação, por um período, ela vai ajudar muito a controlar essa dor maior no começo, até você vai ganhando condicionamento físico e vai diminuindo a quantidade de remédio. É uma curva. Às vezes essa curva é mais rápida, dependendo do nível do paciente, às vezes a curva é mais lenta, mas essa curva é uma intersecção de curvas, entendeu? Mais remédio no começo vai diminuindo, exercício físico mais leve vai aumentando, sim. Pois não. A grande questão, assim, a gente precisa identificar na anamnese se o exercício está sendo feito de maneira errada. Se estiver sendo feito de maneira errada, corta, muda, ajusta, corrige e continua. Se o exercício físico está sendo feito de maneira adequada e não tem relação direta com a dor, o exercício não pode parar. É muito comum você receber paciente no consultório ou aqui no HC que faz exercício a vida inteira e começa a ter dor. Aí para de fazer exercício, a dor não melhora e começa a piorar. Então a gente precisa identificar primeiro se aquele exercício está de fato fazendo mal para a pessoa, sim ou não. Se estiver fazendo mal, precisa ser ajustado, né? Senão, vai continuar. Porque o exercício ele tem um monte de fator benéfico. Ele libera endorfina, melhora a circulação, melhora o sono. Então existe uma... Isso aí eu estou traduzindo assim, ó, os chips estão dizendo assim, ó, faça um exercício. Entendeu? É só para acordar vocês. Mas sim, se o exercício está sendo feito num nível de intensidade muito acima do que você é capaz de suportar, tem que ajustar esse nível de intensidade. E aí ter paciência e crescer progressivamente. E demora, né? O nenê não nasce, quer dizer, ele pode até nascer, mas fica pronto em 9 meses, não é assim que a gente fala? Para você quer modificar músculo, você quer modificar ligamento, quer modificar cartilagem, isso demora. Demora meses. E às vezes a gente quer voltar em 3 semanas fazer o que a gente fazia quando a gente tinha 18 anos. Não é assim. Demora. Tem que ter muita paciência. Oi, bom dia. Meu nome é Flávia, eu sou fisioterapeuta. Você pode ficar em pé, Flávia, só para as pessoas poderem te ver? Isso, a gente vai se conhecendo, assim, muito bom. Pronto. Fiz algumas anotações, né, que eu queria saber de vocês, né, enquanto ambulatório, né, de especialidades, o que vocês acham e como está sendo a atenção na atenção primária pelos clínicos gerais, né, porque essas atividades, atividade física, psicologia, fisioterapia, nutrição, a gente tem na atenção primária, mas como é que tem sido isso, na experiência Brasil, não sei o que vocês trazem, como é que vocês encaram a abordagem em grupos, né, de dor, dos pacientes com dor crônica, porque é um tema que chama muita atenção, porque não sei se estão aparecendo muitos pacientes para mim, mas é um assunto que eu estou querendo aprofundar, estudar melhor. Como é que também tem... eu também queria saber o nome do vídeo. Queria anotar, gostei bastante do vídeo. Passou rapidinho, não peguei. A gente pode prometer para você, depois do intervalo, a gente coloca aqui a referência, assim, fica mais fácil. Aí todo mundo pode fotografar, copiar, porque assim, tem o link para o YouTube, ele está no YouTube, esse vídeo. Só colocar a avaliação da dor crônica no YouTube, que já é o primeiro que aparece. Ele vai chegar nele, mas a gente põe depois do intervalo para vocês, de qualquer forma. Bom, sobre a avaliação da dor crônica na parte de unidade básica de saúde. Então, no HC, os especialistas em medicina física, da medicina de família, agora eles passam um mês junto com a gente na fisiatria. Tá? Tem a parte da reumatologia, que está começando a acompanhar também, mas aí já é um pouquinho mais específico, né? Junto com o pessoal da medicina legal e da geriatria.
Então, a especialidade ainda é relativamente nova, né? A gente ainda está crescendo. Então, a ideia é de passar essa informação e crescer cada vez mais. Ô, Malco, depois você fala, eu quero falar do Brasil, que a gente tem informação disso. Então. Realmente, tem melhorado devagarzinho, sim. A dor crônica ela é uma doença espectral, então você tem casos leves e casos extremamente graves. Casos leves devem ser tratados no ambiente primário de saúde, posto de saúde. Casos graves têm que ser encaminhados para serviços terciários e quaternários. Tá? Essa é a estruturação do SUS. Ainda existe, assim, a formação do médico na faculdade é muito pobre em dor crônica. Acho que a gente foi a primeira faculdade a ter dor como disciplina aqui na medicina da USP, né? E como disciplina optativa, né? Nem disciplina obrigatória. Acho que a São Camilo foi a primeira a ter como disciplina obrigatória, curso de dor. Então, isso já era formado já fazia um tempo. Eu sou novo, né? Então, existe muito pouca informação durante a parte acadêmica da dor. Eu dou aula de dor para a graduação de fisioterapia daqui da USP, e é a única aula que eles têm que diferencia dor aguda de dor crônica. Única. É uma aula de 30 minutos. Entendeu? Então, os profissionais de saúde se formam sem saber que a dor crônica é diferente da dor aguda. Isso está mudando, lentamente. Então, provavelmente, nossos filhos vão colher bastante esses frutos. E hoje o foco é basicamente remédio e fisioterapia. Então, boa sorte. Então, essa pergunta que você fez, eu acho que explica um pouco desse evento que tem o Congresso Interdisciplinar de Dor e desse simpósio. Nós estamos nesse simpósio aqui com as pessoas com dor crônica para contar para eles que eles podem buscar profissionais que estejam mais preparados, profissionais que procurem dar um diagnóstico, que muitas vezes as pessoas chegam para nós aqui no HC, ou mesmo no consultório, depois de terem passado por muitos profissionais, que tiveram boa vontade, mas não tiveram boa formação na área de dor, e fizeram muitas coisas erradas com as pessoas, e que a gente tem que tentar dar um jeito depois disso, né? Assim, então, existe a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, que vem trabalhando nisso também, efetivamente. O nosso grupo é um grupo que cria esses eventos exatamente para isso, para poder compartilhar e ter cada vez mais pessoas informadas sobre isso. Para nós estar aqui com as pessoas que têm dor é fundamental para vocês poderem saber, tem tratamento. É assim, o que às vezes acontece é vocês não estarem no profissional que consegue identificar qual é a necessidade e trabalhar as estratégias. A gente vai conversar à tarde sobre essas estratégias nas diferentes áreas, fisioterapia, psicologia, nutrição, e a gente termina o evento com o Fábio Pontes fazendo um trabalho de hipnoterapia com vocês, uma coisa muito bacana, para vocês saberem como o nosso cérebro ele é incrível, assim, quantas coisas podem ser feitas. E vocês têm mais perguntas? Senão nós vamos... temos sim. Então, vamos lá. Bom dia, meu nome é Elcio, eu sou fisioterapeuta, Elcio, tá? Tudo bem? Eu trabalho no grupo interdisciplinar de dor, então algumas coisas que vocês já falaram a gente já faz na prática. Eu queria saber de vocês um pouquinho, primeiro, essa questão da formação em lidar com dor, porque nós sabemos que hoje os profissionais de dor, quase sempre, nós passamos informações erradas e que corroboram para que essa dor aumente no paciente, ao invés de diminuir a informação errada. A gente vem de um modelo biomédico que preconiza que eu tenho que ter uma lesão para que eu sinta dor, e a gente sabe que dor crônica foge muito disso, né? E eu queria saber também um pouquinho sobre diferenciar mecanismos de sensibilização central e periférica em paciente com dor crônica. Eu não entendi. A sua primeira pergunta, eu não entendi exatamente qual. Como que vocês trabalham a formação acadêmica em relação à educação em dor? Eu acho que até você pode explicar melhor. Eu acho que assim, eu vou te pedir para você segurar essa pergunta para a tarde, porque nós vamos conversar mais sobre isso, e a gente quer muito que as pessoas possam falar agora que tem dúvidas em relação à dor, e que tem dor, né? Senão estamos nós profissionais conversando, e a gente gostaria muito que as pessoas que têm dor pudessem trocar conosco também. Então, falem também, pessoal, porque nós, profissionais da área da saúde, gostamos de conversar. Então, tem aqui, tem lá. Não, tem a segunda pergunta dele, a sensibilização isso você precisa responder isso. Assim, é uma questão mais temporal mesmo, e também espectral. Malco, acho que vai me explicar o que é, porque acho que tem muita gente que não sabe. O que é? A sensibilização é esse excesso de percepção da dor pelo neurônio. Então, o neurônio ele tem uma percepção de dor que é a percepção normal, e ele começa a perceber demais essa dor. Ou seja, ele fica ligado na dor, ele fica monitorando dor toda hora, qualquer coisa, ele já dispara o mecanismo de dor. Isso é sensibilização. Isso acontece primeiro lá na periferia, ou seja, lá onde tem a lesão. É o primeiro lugar.
Depois, com o tempo, mais ou menos 2 meses, começa a sensibilizar a medula, que é onde o nervo vai, vem parar na medula, na espinha. E lá é o segundo lugar onde sensibiliza. E o terceiro lugar é o cérebro, o tálamo, que é a parte do cérebro onde recebe a dor, chama tálamo, e o último lugar é o córtex. E esse processo demora aproximadamente... Para chegar no córtex demora anos. Para chegar até o tálamo, mais ou menos entre 6 meses e 1 ano. Isso em média, tá? É claro, tem pessoas que nunca vão sensibilizar a parte central e tem pessoas que em 3 semanas já estão sensibilizadas, mas em média é isso. Então, à medida que a dor não é tratada e vai progredindo, você vai sensibilizando periferia, medula e depois o cérebro, que são os neurônios, né? Você tem os neurônios que vão passando a ficar super ligados em sentir dor. Essa é a tua pergunta? Não sei se eu respondi. Tem ali, tem aqui e tem lá. Acho que ela quer perguntar. Tem aqui, depois tem lá. Posso fazer? Bom dia, meu nome é Levanta para o pessoal te ver. Eu trabalho na área da saúde, eu sou dentista, mas sofro como paciente há 17 anos de cefaleia e há 2 anos eu tenho dores pelo corpo todo. O problema é que eu não encontro um profissional que queira olhar para mim como paciente. Eles dizem para mim que eu sou o pior paciente que um médico pode ter. Então, em 2 anos, eu já fui em 24 médicos. Nossa. Então, eu não aguento mais, entende? Aqui, eu vim para tentar, mesmo trabalhando na área da saúde, né, tentar entender quem pode olhar para mim como paciente e querer entender o que o meu organismo está demonstrando, né, assim, com estas dores. O doutor ali disse que tem 300 causas, isso, de cefaleia? Então, só que eu tenho cefaleia, eu tenho dores de estômago, dores nas costas e uma série de dores. Quando eu começo a explicar isso para um paciente, tem doutor que fala assim para mim, pode parar, olha, você é muito complicada, vai procurar alguém que te estude. Após eu ter ficado quase 3 horas na sala de espera para ser atendida, é isso que eu ouço. Então, está muito difícil. Aqui, eu moro em São Paulo, né? Um berço da onde as pessoas estudam muito. Eu não encontro um médico que me olhe como paciente, encarando todas as dores que eu tenho. Então, eu compro a farmácia inteira de analgésicos e vou tomando. Então, eu gostaria de saber aonde eu posso ir que alguém queira estudar o meu problema, entendeu? Como paciente. Então, obrigada. Isso que você fala, que foi uma dor que foi aumentando e piorando, é a história típica da sensibilização, né? Isso é que acontece com pacientes de dor crônica. Aqui nesse congresso vai ter dezenas de palestrantes, espero que você assista todo o congresso, dezenas de pessoas circulando pelo congresso, assistindo o congresso, e espero que você encontre aqui o profissional, que escolha um profissional para te tratar. Porque aqui vai ter várias pessoas dando diversas palestras diferentes e pode ser que você fale, essa pessoa aí é a pessoa que eu acho que eu estou procurando. Não sei se você tem alguma coisa. Eu acho que tem, além disso, entra no site do Congresso Brasileiro, do Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, que vai indicar para você outros profissionais em São Paulo. Além do HC, tem outros lugares também que atendem, para vocês poderem saber profissionais que estão credenciados, que trabalham dentro dessa área, que vêm estudando essa área, muitos que vão estar nesse evento ao longo dos dias até sábado, estudando, para você poder tomar conhecimento. É triste ouvir isso que você está falando, você está em São Paulo, e nós somos referência. Assim, inclusive, a nossa equipe é referência, a equipe de dor do HC é referência nacional na área de dor. Então, é muito triste a gente ouvir que está assim. Então, vocês estão vendo como precisa de preparo, como as pessoas precisam estudar. Né? Queria só fazer uma observação, tá? Você já passou por 24 profissionais. Talvez o que você esteja procurando não seja um profissional, mas uma equipe. Tá bom? Verdade. Pessoal, depois dela, a gente faz mais uma pergunta e a gente para para o intervalo que tem faz tempo, um cafezinho. Então, é as duas, ela e a gente encerra as perguntas. Depois, no intervalo, vocês podem perguntar para nós individualmente, para poder ter um coffee lá, para a gente poder comer um pouquinho, para voltar antes do almoço, para as barrigas não começarem a falar aqui também. Né? Bom dia, meu nome é Juliana Vernaschi, eu sou instrutora de yoga. Eu já queria falar antes, mas a pergunta da senhora dentista veio ilustrar a minha pergunta também.
no sentido de um tratamento multidisciplinar. Eu faço parte, frequento o núcleo de cuidados integrativos do Hospital Sírio-Libanês, e a questão das dores crônicas vem sendo bastante abordada, até porque eu venho sendo procurada por pacientes com, no meu caso, praticantes com dores crônicas. Claro que eu sempre peço uma ficha de anamnese, peço abordagens médicas, fisioterapeutas, nutricionais e psicológicas antes, mas eu queria saber sobre, no HC, na USP, sobre essa abordagem integrativa na questão de um tratamento multidisciplinar, vendo o paciente de modo holístico. O ambulatório da doutora Lin, que é o ambulatório de dor do HC, ele conta com psicologia, com o pessoal da fisioterapia e o pessoal da nutrição. Educação física. E educação física. E odonto. E odonto, desculpa. E o Fábio. E o Fábio, nosso hipnólogo. Resumindo, o nosso atendimento, quando o paciente passa lá, não sei se alguém passou, nunca tem um profissional só na sala. Tá? Todos participam da avaliação e todos a gente sai no momento da sala para discutir, e essa discussão entra em todas essas áreas da saúde. Então, cada um tem a sua opinião e cabe ao médico fisiatra, como líder da equipe, decidir qual é o planejamento e qual vão ser os objetivos para esse paciente. Tem tanto parte de objetivo inicial, né, do primeiro ciclo, e objetivo a longo prazo. Tá? Não sei se era... E você vai ver isso, porque a sequência do evento vai mostrar o trabalho que nós realizamos aqui dentro do Hospital das Clínicas, nessa equipe interdisciplinar. Era a senhora que queria fazer pergunta. Está aqui, já chegou o microfone. Por último, mas não menos importante. Bom dia, meu nome é Nair. É o seguinte, eu fiz cirurgia da coluna cervical. Cervical, tenho placas, e na lombar tenho parafusos. Então, que nem a doutora Maria Amália, a senhora breca no banco, sim. Tá? E eu tenho problema de bilateral da bursite, tenossinovite, e sempre me dá problema. Hoje eu estou com problema do lado direito. Então, eu nem consigo levantar o braço, porque ele sai um osso fora aqui. Sabe, do lado direito, não consigo levantar nem o braço, né? Depois, quando sara aqui, ele vai para o lado direito. Então, é um problema. E os médicos dizem que eu tenho que operar. Então, não existe solução, quer dizer, que ele falou assim, ou você não faz nada, não pode fazer nenhum movimento, carregar nenhum peso, né? Então, eu fico nessa dúvida, o que fazer? Eu acho que a resposta que o André tinha falado antes. É tratamento multidisciplinar, e a informação do paciente do que você tem, das doenças que você tem, do prognóstico, e o tratamento a longo prazo disso. O tratamento seguir progressivamente, buscando a cada período, você vai fazer um tratamento escalonado. Você busca objetivos, atinge objetivo, outro objetivo, atinge objetivo. Não, a maioria dos pacientes de dor crônica, a maioria não vai ter cura. Se a gente está buscando uma cura, a gente está partindo já de um alvo inadequado. A meta tem que ser uma meta realística. A gente tem que ter uma boa qualidade de vida. A gente tem que saber o nosso tamanho. Não adianta a gente querer dar um passo maior que a nossa perna. Então, a gente tem que saber o nosso tamanho, tem que entender. A doutora Leme mesmo falou, né, o cabelo não é igual, a gente não é igual, a gente envelhece. Ontem eu atendi um paciente que falou, de repente, com 56 anos, eu percebi que eu estou ficando velho. De repente. Eu falei, não é de repente, faz 56 anos que está ficando velho. Hoje, e amanhã você está mais velho do que hoje, assim vai. Então, né? Então a gente tem que fazer as coisas proporcionais ao que a gente tem de capacidade. Sempre dá para melhorar. E a nossa filosofia é a abordagem interdisciplinar, né? Remédio, qualidade de sono, a parte comer direito, deixar a nossa cabeça tranquila, que eu acho que é a parte mais difícil. A Adriana é responsável pela parte mais difícil do tratamento. Eu acho que é a parte emocional, e costuma ser talvez a nossa grande pedra no caminho. Muitas vezes o paciente não admite que tem problema emocional. Acho que a maioria não admite, né? Não sei o que você... A maioria demora até engolir isso, né? Vocês veem que ele me colocou numa situação maravilhosa. Não é que não admite. Não, demora. Até a pessoa se dá conta que
que parte do problema é ela mesma que causa, assim, com... Acho que o que é Então- difícil, às vezes, a gente entender que o emocional pode ajudar tanto a piorar, a melhorar. E quando nós Exato. descobrimos isso, é uma ferramenta super importante, que vocês se apropriam mais do próprio tratamento de vocês. Mas é difícil mesmo, assim, e é difícil para qualquer um, é difícil para nós também, que também, às vezes, temos dor. Já tive dor, às vezes você fica falando, eu sou psicóloga, trabalho com dor, como posso estar com dor, né? Claro, tem dor, é a questão como que você controla e não deixa que a dor te controle, é algo que a gente vai discutir para frente com vocês. Exato. Tá? Então, pessoal, vamos dar um intervalinho. Ali atrás tem uma mesa com algumas comidinhas para vocês poderem comer um pouquinho. Se vocês quiserem fazer xixi, a gente volta às 11 horas para dar sequência. Levem a bolsa, porque não dá para a gente se responsabilizar pela bolsa das pessoas. Tá? Então,